Ser dicas preciosas para melhorar sua saúde física e mental. Todas as quartas-feiras no programa Livremente, das 9 às 10 horas da manhã. Até lá! Olá! Estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje... Você aí já participou, aí está ouvindo aí o primeiro bloco. Nossa, o assunto está muito legal, gente, está muito bacana. Eu estou amando, adorando e eu estou super feliz de estar com o nosso querido aqui, terapeuta e constelador familiar, Rodrigo Oliveira. E o Rodrigo estava falando, compartilhando um pouquinho no primeiro bloco aí, a respeito dos conflitos que havia entre os seus pais. E eu queria também colocar, eu tive a sorte, eu digo que eu tive a sorte, e é por isso também que eu quis trazer esse programa, trazer esse tema, porque eu tive vários traumas e vários problemas na minha vida, várias demandas que eu tive que tratar na análise, muita coisa, gente, mas eu quero dizer para você que eu louvo a Deus mesmo por isso, porque eu não... o meu pai foi presente, o meu pai foi amoroso, eu era agarradinha com meu pai, eu era queridinha do meu pai, então, assim, eu não tenho trauma disso, sabe? Eu não tive esse peso, eu não tive essa carga, então o meu pai foi presente na minha vida até na minha fase adulta, o meu pai participou, o meu pai aceitou o meu primeiro namorado melhor que a minha mãe, sabe? Então, e era um cara bronco, um cara do interior, mas eu tinha uma relação de muita confiança no meu pai, eu confiava demais no meu pai, e meu pai nunca falhou comigo naquele quesito, estou aqui, estou com você. Então, eu quero deixar um conselho, você homem que está aí, ouvindo a gente hoje, esse programa, ame seus filhos, dê amor, dê carinho, dê atenção, seja presente, participe, escute. O meu pai me escutava, apesar de ser um homem assim que não tinha instrução, né? Mas na certa incapacidade dele, como ele ouvia, né? Como ele entendia. Às vezes eu podia até não estar entendendo direito o que eu estava falando, mas pelo menos ele parava para escutar. E o meu pai não tinha aquela coisa de condenação. O meu pai não tinha coisa de apontar dedo, o meu pai era repleto de elogios, ele tinha muito orgulho, não só de mim, dos meus irmãos, então ele expressava muito orgulho que ele tinha de nós, ele expressava muito orgulho de ter esses filhos, então a gente realmente se achava um presente para ele. Então, é importante isso, é muito importante mesmo. Então, já quero deixar minha colaboração aqui de uma certa forma, para dizer assim, seja um pai legal, por favor, seja presente. Poxa, não é porque é menina, eu digo isso de experiência própria, não é porque é uma menina que você não vai brincar. Então, eu brincava com meu pai, o meu pai deixava puxar o cabelo dele, amarrar o cabelo dele. Enfim, meu pai deixava coisas, e olha que era um homem... quando eu falo ignorante, assim, ignorante no sentido que era lá de interior, um cara de roça. Então, ele não tinha essa coisa, e ele não fazia acepção nem diferença. Então, a brincadeira era com a gente, era com meu irmão, era com eu e minha irmã. Então, assim, seja pai e seja presente. Mas eu sei que, infelizmente, para muitas pessoas, é por isso que eu quero estar falando disso aqui, por isso é que eu chamei um constelador familiar também para estar falando dessas coisas, para entender a responsabilidade do homem, a responsabilidade. Essa responsabilidade masculina está tão questionável, talvez por causa dessas mães que geraram esses problemas nesses filhos. Enfim, com relação à responsabilidade, o que você observa na clínica, Rodrigo? Por que o homem não tem essa responsabilidade? Por que tem? Está lá na origem?
Existe primeiramente um fator histórico, né, que sempre colocou a figura do homem fora de casa e aquele homem que chega em casa e não está disponível para os filhos. Então essa é uma figura histórica que a gente carrega, né? Então foi reforçado que o homem não deveria estar, né? O homem estava para o mundo, ele estava lá só para bancar financeiramente e dar o mínimo de afeto possível, porque o afeto dado pelo homem não era visto como masculino, muitas vezes. Então, há uma construção que sustenta essa posição. Só que, para você, né, agora que é homem, que está aí, né, com seus 30, 40 anos, se não fez falta, talvez, esse apoio, né, que a doutora Rose falou que ela teve do pai. Então, não é porque você não teve que você vai deixar de passar e vai dizer, porque eu não tive, essa pessoa vai se virar, o meu filho vai se virar no mundo. Se você conseguir dar um pouco de apoio, esse carinho, esse afeto, essa escuta atenta, parar e ouvir os filhos, né? Muitas vezes o pai está lá cuidando dos filhos, está com o celular o tempo todo, não está prestando atenção no que o filho está dizendo, e aí fica cada um na sua tecnologia, essa criança ela não vai conseguir se relacionar, ter coragem, ela vai estar com uma série de questões. Então, você que é pai, é muito importante que você entenda que sim, você também é responsável por esse filho. E muitas vezes você fala, porque eu quero um mundo melhor, porque eu quero o fim da corrupção, tanta coisa que você quer. Começa com seu filho. Começa dando tempo pelo seu filho, que se você der tempo ao seu filho, tempo de qualidade, né? E isso que você falou é muito interessante, doutora Rose, a palavra de validação. Quanta gente chega no meu consultório dizendo, meu pai nunca disse que me ama, meu pai nunca disse que me queria, né? E não é que esse pai não queria, porque nós sabemos que existem linguagens do amor e que existe a linguagem do serviço. Então, o homem está muito na linguagem do serviço. Eu faço, né? Mas tem que entender que uma criança também tem necessidade da afirmação em outras linguagens. Do tempo de qualidade, das palavras, né, de apreciação, do contato físico e do toque, né? Então, não é só o serviço que mostra o seu amor. O seu filho não entende que existem, né, variações desse amor. E na terapia, o que a gente percebe é que, conversando com a pessoa entende. Nossa, não é que meu pai me amou bastante? Olha o sacrifício que meu pai fez. Só que essa pessoa está sofrendo pra caramba porque ela nunca escutou um eu te amo. Ela nunca escutou, como você escutou, a ideia de, né, vocês são um presente para mim. Né? E a Bíblia fala que os filhos são um presente de Deus, né? Então você traz essa noção do presente, você traz essa noção de que sim, essa criança ela é bem-vinda e ela é aceita. Porque no processo de desenvolvimento, se os seus pais forem, né, esse ideal utópico da perfeição, você vai ter questões do mesmo jeito. Todo mundo tem questão. Só que sem a figura do pai, as questões são mais profundas, né? Porque a pessoa se sente sem chão. Muitas pessoas chegam falando, nossa, eu não tenho base, eu não sei para onde ir. Procrastinam, né? Procrastinação, pessoas perdidas no mundo, pode ter certeza que tem lá um abandono masculino em algum espectro. A pessoa chega, não sei o que, eu mesmo, não sei o que eu quero fazer da minha vida, meu Deus, tinha uma questão com o pai, tinha que resolver. Ou a procrastinação, não tem força para continuar, também tem a ver com o pai. Olha, quanta coisa! Você está ouvindo aí, ouvinte? Você que é homem, olha, depois desse programa, você vai mudar a tua forma de lidar com teu filho. Pelo menos eu te amo, filho. Tenho orgulho de você, você vai falar para o teu filho. Rodrigo, nós temos uma pergunta da nossa ouvinte, Elaine Coutinho. Ela pergunta o seguinte, primeira pergunta, ela pergunta, pai é quem cria, nós respondemos Elaine aí no primeiro bloco, e tem uma segunda pergunta que diz assim, como um pai à distância não se preocupa com o filho em nada, mesmo depois de grande pensa em ajudar. Pelo que eu estou entendendo, ela quer dizer assim, o pai foi ausente, o pai não quis saber, e depois do filho criado, o filho, sei lá, bem sucedido na vida, aí esse pai agora quer ajudar, quer aparecer. Como é que é isso? Antes tarde do que nunca, doutor Rodrigo? Antes tarde do que nunca sempre, né? Melhor do que depois chegar a morte, que já não tem o que fazer. Mas o mais importante entender que, vamos pensar, você tem um filho que tem ausência de pai, aí esse filho cresce, e aí ele tem um filho. A pessoa que tem muitas vezes esse vazio de pai, ela está infantilizada. Ela é grande, mas ela traz dentro dela uma criança ferida.
E aí ela vai ser pai. Ela não consegue ser pai porque ela não está disponível. O filho mostra e escancara para ela as dores dela. Aí ela vai pela vida, ela cresce, a vida dá umas lições e ela cresce. E aí, só que o filho já passou e já perdeu a fase da infância do filho. Então, muitas vezes, esse pai que chega só depois é porque ele demorou a amadurecer. Ele demorou a crescer. Obviamente, não há como voltar o tempo e recuperar tudo o que foi. Mas é importante sempre os acertos de contas. Isso não significa que o filho, então, vai virar melhor amigo, porque amor se constrói, amor é diário. Mas é importante dar um lugar a esse pai e reconhecer que ele foi e ele teve um papel importante. Para bem ou para mal, não importa, mas ele tem um papel. Não importa se para bem ou para mal. Ao dar o papel a esse pai, a gente consegue tirar a sobrecarga do filho. Então, esse pai apareceu lá já à tarde. Resolve as questões, porque você vai ser mais feliz. Resolve minimamente as suas questões. Isso não significa, voltar agora, vamos voltar no tempo, porque o tempo não volta. Infelizmente, a gente não consegue voltar no tempo. Porém, na terapia, a gente ressignifica, isso, dá um outro significado. Então, todo o processo terapêutico, na verdade, a cura das emoções tem esse intuito de trazer um outro significado, porque desfazer o que foi feito não tem como, mas você pode dar um outro sentido, e aquele sentido novo, ou aquele entendimento, a partir do teu processo terapêutico, a busca desse entendimento vai trazer paz para você, vai trazer o que a gente chama aí de cura, né? Da cura interior, da cura da alma, da cura das suas emoções. Eu quero mandar um abração para Edmar Freitas, o nosso ouvinte toda semana está aí pedindo um abraço. Edmar, um abração. Eu sei que você é um paizão, né? Um beijo para as suas filhas também, Amanda e Esther. Mas eu quero mandar um abraço para os meus irmãos, Elizabeth e José Ricardo, que tiveram o prazer e a oportunidade, né, de ter Reginaldo como nosso pai, né? Então, Deus abençoe meus irmãos e minha irmã também, que era a caçulinha, Rodrigo. A minha irmã Elizabeth era a caçulinha do papai, mas eu era a mais velha e papai tratava bem. Então, a mais velha era queridinha e a caçula queridinha também. Então, que legal. Meu pai era o pai. Tá todo mundo percebendo isso. Meu pai era o pai. Rodrigo, agora, sociedade moderna, né? Formação de família moderna. A gente vê na sociedade atual várias formas de família. Sim. Desde aquela mãe que criou o filho sem pai, que as mulheres gostam de se auto-intitularizar pães, desde as pães até mesmo aqueles casais homoafetivos e que têm uma criança, ou filho até, filho biológico mesmo de um outro relacionamento que teve antes da sua relação homoafetiva, e até também aqueles que são homoafetivos e querem adotar. Como fica a figura paterna nesse conceito? Com relação à mãe solteira ou a mãe sozinha, nós já falamos bastante aí no primeiro bloco. Como fica a formação psíquica, já que a figura mãe, pai, mulher, homem, feminino, masculino, é necessária para a formação psíquica dessa criança? Primeiro, a gente vai resgatar um pouco do que nós falamos sobre aquela questão do genitor e do pai, né? Ou genitora e mãe. Então, essa criança, sendo ela adotada por um casal homoafetivo ou não, ela precisa entender que ela teve genitores e que esses genitores, de alguma forma, deram a vida para ela e deram um grande presente a esse casal homoafetivo, que é o presente dessa criança que vai crescer. E dentro dessa família e dessa dinâmica, vão se estabelecer um papel, às vezes, mais protetor, e daquele outro papel que joga para o mundo e dá os limites. Então, isso vai se estabelecendo. Mas é muito importante que se dê o lugar aos genitores, independentemente se o casal for homoafetivo ou não, porque foram as pessoas responsáveis por aquela criança vir a esse mundo.
E aí os papéis eles vão se consolidando dentro dessa família. O grande entrave não está nessa formação na família, porque a criança vai entendendo os papéis dentro da dinâmica familiar, se está claro para ela desses genitores. O problema é o bullying e toda a questão que ela pode sofrer pela sociedade, não aceitar por ela não corresponder a um, entre aspas, padrão tradicional de família. Então, dentro da estrutura psíquica, se for deixado claro quem são os genitores e os papéis vão se desenvolvendo nessa dinâmica, tudo ok. A criança vai ter problema como qualquer uma. Como você vai ter lá, né, no meu caso, pai e mãe, genitores, tudo na mesma figura, e eu tive minhas demandas para ir para terapia. Eu tive que ir para terapia resolver, porque todo mundo tem que resolver. Então, não é o fato de ser criado por um casal homoafetivo que vai fazer essa criança se tornar A ou B. A questão toda, principal, é lidar com o preconceito que existe e lidar com o bullying que ela pode sofrer. Mas isso não tem a ver com a família, tem a ver com a nossa sociedade que reprime outras formas não convencionais. Ah, ok. Então, esse papel do lado emotivo e do lado castrador tem que existir. Vai existir. E a criança vai entender, entendendo que ele tem os pais que foram os genitores. E isso aí não pode tirar dessa criança. Essa criança tem que entender isso. Sim. Ok. Show de bola. Respondendo aqui também outra pergunta, respondendo aqui outra questão, da Ana Paula. Bom dia, Ana Paula. Obrigada aí pela sua audiência. Ela pergunta o seguinte, ela diz que ela teve o contrário. Na verdade, ela nunca teve mãe e ela foi criada sozinha pelo pai. Quais são os riscos também dessa criança criada só por um pai, o pai solteiro? Porque realmente conheço pessoas próximas a mim que namoraram, a garota engravidou e aí pegou a criança e toma que o filho é teu. E foi o contrário. Sim. Foi a mãe que caiu no mundo e, inclusive, o pai entrou na justiça, o pai pediu pensão para essa mãe. Claro. Então, no caso dela, foi o contrário. E aí, qual é o agravamento também de não ter a figura feminina e esse pai criar essa criança? Quem vai ser essa representação? Vai cair no colo da avó, das namoradas que ele tem no decorrer da vida? Como é que vai ser isso para a formação dessa criança? E também qual é o perigo dessa mãe não ser tão presente e essa figura paterna ser tão forte? Primeiramente, a gente tem que entender que criar um filho sozinho, ele é uma sobrecarga sempre. Às vezes, a vida coloca isso na nossa frente e é o que tem para hoje, e a gente vai fazer. Então, tanto esse pai, quanto a mãe, quando sozinhos, eles têm que entender que eles não podem entrar nesse espaço da sobrecarga, porque eles não vão conseguir suprir em tudo, porque somos humanos e somos limitados. Essa outra figura, né? Então, esse pai muito pode representar essa figura da proteção, essa figura mais doce. Essa criança vai, às vezes, pedir a demanda dessa figura que dá limites, que castra e que leva para o mundo. Se esse pai é essa figura protetora. Né? Então, digamos assim, esse é o cuidado que tem que ter. Né? Tem que existir essa figura que traz aí esse limite no mundo. Seja com a avó, seja com qualquer outra pessoa. Mas entender principalmente que essa pessoa que talvez não teve a questão com a mãe, ela vai ter, na terapia, por exemplo, que resolver todas as frustrações dessa mãe não estar presente. E aí a gente volta naquele papo de será que essa pessoa não se sentiu rejeitada? E aí a rejeição significa que eu não sou aceito por quem eu sou. E aí eu vou no mundo colocando máscaras sociais para que as pessoas me amem, porque eu não recebi o amor dessa mulher. Ah, mas ela recebeu o amor desse pai? Sim. Mas se ela não resolve isso internamente, ela às vezes vai buscando esse amor no mundo, buscando esse amor nas pessoas. E o mais triste de tudo isso é que a gente às vezes deixa de ser a gente mesmo para que as pessoas amem a gente. A gente deixa de, a nossa essência, aquilo que nos faz bem,
né, de alguma forma aí pedindo um amor que as pessoas não podem dar. Então, essa pessoa que cresceu ou sem a mãe ou sem o pai, ela tem que resolver essa carência, entender que não é culpa dela e que ela pode deixar toda a figura de rejeição, porque o problema não estava com ela, o problema estava com a mãe. O problema estava com o pai que abandonou. Não é dela o problema. Ok, eu sempre digo, passa rápido, ninguém acredita. Rodrigo, quero que você deixe as considerações finais. Amei, adorei, muito, muito, muito a tua participação. Foi tremenda as explicações que você teve aqui, e eu tenho certeza que os ouvintes de hoje entenderam essa importância perfeitamente. Deixa teu contato, tua rede social, se a pessoa quiser te seguir, deixa aí o teu contato, onde é que a pessoa te acha? Rodrigo Oliveira. Isso. Primeiramente, eu quero agradecer, então, outra vez a doutora Rose. Deixo como considerações finais o seguinte: pai, seja pai. Se você não recebeu do seu pai, dê. Alguém tem que quebrar o ciclo da falta. Seja você essa pessoa. Você pode ir lá no Instagram, seguir @reconectando com a vida. E no YouTube também, Reconectando com a Vida. E se você quiser saber um pouco mais sobre constelação familiar e sobre a cura da criança interior, hoje tem um grupo iniciando 21 dias gratuitos da cura da criança interior. Reconectando com a Vida, lá no Instagram, né? Vem, segue, fala que a gente ainda consegue colocar você no grupo hoje. Ok, muito obrigado. E quero mandar aqui os meus abraços, você ouvinte que está aí ouvindo, muito obrigada mais uma vez a tua participação hoje, você que mandou pergunta, um abraço imenso, quero mandar um abraço ao Ministério Beit Nevim, Casa de Profetas, a todo o povo lindo aqui da Ilha do Governador, que é o meu bairro de nascença, eu sou insulana, a todo o pessoal lá de Cordovil, onde é a sede do Ministério, um abração para você, muito obrigada pela tua audiência. E a doutora Rose Cabral faz também atendimento, gente. Você quer aí conversar, eu estou nos atendimentos online. Se você quiser marcar aí uma consulta, bater um papo, entre em contato com o telefone 21 DDD 21 99 835 1011. 21 99 835 1011. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, @doutora Rose Cabral, no YouTube, canal do YouTube, doutora Rose Cabral, e também Facebook, Rose Cabral. Procura a gente lá, segue a gente lá. A gravação de hoje desse programa vai estar lá na íntegra, então você pode ir lá, pode ouvir novamente, ou até mesmo aquela pessoa, muita gente vai lá na rede social, porque não pode ouvir o programa nesse horário, vai lá e confere, ok? E você que entra aí no site da rádio, você que entrou no site da rádio para ouvir, bota aí o teu ok, bota o teu comentário aí a respeito do programa, fala aí de como o programa tem sido bom para você, para a gente também saber o clima e a opinião sua. A Rádio Contemporânea 990M, a melhor do Rio de Janeiro. Um beijo tremendo para vocês. Até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus.